Alô, boa tarde, sou o doutor Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez. Primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Eu estou lançando um desafio, eu tenho 860 amigos no Facebook, então estou desafiando, cada amigo do Facebook vai ser um meu amigo no YouTube. Eu preciso muito que esse canal cresça, para que a gente possa trocar ideia, para que eu possa monetizar esse canal, ele seja um canal de aqui na região, né, de Pernambuco, na região de Taquaritinga do Norte, um canal forte para divulgar ideias, né, de análise da política nacional, né. Eu espero um dia fazer uma análise da política local, mas prefiro trabalhar de forma mais nacional. Eu quero aqui, hoje eu vou falar de um assunto sobre a candidatura de centro, né? Isso é muito importante, porque eu estava lendo uma entrevista de um cientista político, Luiz Felipe de Ávila, em entrevista ao Estado de São Paulo, do dia 10/9, né, de 2021, e ele dizia o seguinte, né, que era candidato a presidente da República para unir o centro, né? Porque quando chegar em junho e julho do ano que vem, quando as candidaturas vão serem assim, oficiais, né, oficializadas, e em agosto começa a campanha, é preciso que tenha uma candidatura que, vamos dizer assim, que dispute em termos de igualdade, né, com o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, que ainda está sem partido, mas deve arrumar uma legenda, né, alugar uma legenda para ser candidato. Aí tem até abril para fazer isso, né, de 2022. Segundo informações, né, do próprio entrevistado, né, Bolsonaro tem uma alta rejeição e com isso ainda temos um longo caminho, né, a percorrer até 2022. Tanto Lula quanto Bolsonaro têm uma rejeição alta. E isso é muito importante, porque quem não vota nem em Lula, quem não vota nem em Lula, nem em Bolsonaro, tem chance de votar em um candidato, e assim, uma candidatura viável, uma candidatura que chame para si a responsabilidade, que mostre que o país é viável, que tem chance de fazer um bom governo. Quem sabe se a gente não sai vitorioso, né, nesse centro. Eu estou precisando, esperando um candidato de centro, porque tanto Lula quanto Bolsonaro não são candidaturas boas, né, que merecem o nosso voto, que merecem o nosso respeito. Eu não estou dizendo que não voto, eu não voto nem no Lula nem em Bolsonaro. Agora, a escolha é de cada um dos brasileiros, né? Eu só queria que surgisse uma candidatura de centro para que a gente pudesse, né, apresentar melhores propostas, né? Eu acho que um presidente, né, essa bipolaridade Lula-Bolsonaro, ela só vai trazer prejuízo para nosso país, né? Porque nós não estamos em condições de ficarmos fora, né, do eixo da ciência, né, da informação, da transformação. Você vê, o orçamento do ano que vem ele cortou bilhões, né, na ciência, né? E um país que não investe em ciência é um país que faz uma opção pelo atraso. E nós já estamos com 20 milhões de pessoas passando fome, pessoas comprando carcaça, osso de frango e osso de gado, né, nos açougues nas periferias dos grandes centros. O povo está passando muita fome, porque a caristia chegou ao preço, né? A caristia e o preço chegaram ao ponto que o brasileiro não consegue mais. Né? Só você ver que a cesta básica está custando 600, 700 reais. Sobra o quê? 300 reais para as pessoas viver educação, saúde, lazer, moradia, né? Só alimentação. A cesta básica, que cesta básica é o alimento, está, né, com 600, 700 reais. Então, o salário mínimo não está dando para mais nada, né? E isso a gente precisa de. Então, a pobreza está muito grande, o preço do gás está caríssimo. Então, a gente precisa de um governo que nos dê um sonho, nos dê uma esperança. E esse governo que está aí, o governo Jair Bolsonaro, que lava as mãos e joga a culpa nos outros, né, como ele disse, olha, o ano que vem vai ter falta de alimentos, porque a China não está produzindo inseticida e a produção de alimento no mundo vai reduzir. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Quer dizer, ele tem que chamar para si, né, a responsabilidade de governar, não é simplesmente lavar as mãos. Ele fez isso também com a questão da pandemia, né, que se recusou a assumir uma postura,
né? Não vou entrar nesse detalhe agora. Então, e Lula, todo mundo sabe, né? Ele montou no governo dele uma grande corrupção, né? Eu não estou aqui dizendo que Lula é ladrão, não quero dizer isso, né? Eu só estou dizendo que a Lava Jato e outras ações, né, no judiciário, os grandes acordos de leniência, os grandes acordos, né, que eles fizeram, né, os réus, né, os diretores da Petrobras, devolver dinheiro, né? Ora, se você devolve R$ 1 milhão é porque você furtou, né? Ou no mínimo, né? Não tem essa desculpa dizer, não, ele devolveu o dinheiro porque queria fazer um acordo. Não. Os acordos lá, né, eles fizeram porque eram devedores. Então o governo do PT foi um governo de muita corrupção e foi um governo que as pessoas têm uma ilusão que o governo do presidente Lula foi um governo para os pobres. Não foi, não. Os pobres tiveram dinheiro para comprar crédito, comprar carro, a prestação, abrir negócio pelo BNDES, pelo Banco Nacional do Nordeste. Mas, gente, isso foi a um custo muito alto, né? Depois vem 2008 com a crise dos Estados Unidos. O governo Dilma foi um desastre, né? Ela provocou um aumento de luz, porque ela, para não aumentar a luz, ela forjou de forma absurda os preços do combustível, para não aumentar a gasolina. Ela teve que se endividar, né? De forma muito grande, e por isso que inviabilizou o governo da presidente Dilma, né, que ela infelizmente sofreu um processo de impeachment. Né? Por quê? Porque ela não quis assumir o desastre, né, que foi o governo Lula também. Então o governo Lula não foi essa maravilha que se canta e se decanta nos bares, nas feiras do Nordeste, né? O governo Lula aqui no Nordeste é como se fosse um deus, né? Aliás, o nordestino tem essa mania de endeusar certos políticos, né? Basta a gente ver como era Miguel Arraes, né? Miguel Arraes, quando saía pelas ruas, as pessoas se ajoelhavam, né, para beijar a mão dele, e ele de forma desonesta aceitava. Né? Ele devia não aceitar isso, mas deixa para lá, o nordestino gosta de endeusar. Então o Lula foi um deus aqui no Nordeste, porque eles alegam que no tempo de Lula tinha crédito fácil, as pessoas realmente tinham, porque o país deu uma crescida, a Europa estava comprando muito, o Brasil estava exportando muito, então tinha geração de emprego. Mas quando a Europa parou de comprar, quando veio a crise dos Estados Unidos em 2008, o Brasil entrou numa crise. Né? Você vê, a presidente Dilma foi um governo, o governo da presidente Dilma foi um governo de recessão. Né? O Brasil não cresce há muitos anos, o Brasil precisa de voltar a crescer, ter a sua economia produtiva. Né? O Brasil, se crescer esse ano 1%, nós já vamos dar graças a Deus. Isso é um absurdo. O ano passado foi vamos dizer assim, um déficit de 4,1%. Quer dizer, se a gente crescer esse 5% esse ano, a gente vai tirar menos os 4% do ano passado, nós vamos crescer 1%, é muito pouco. O ano que vem já estão projetando 1,8%, quer dizer, o Brasil está estagnado. Porque o país não pode crescer, a economia tem que crescer mais do que cresce a população de nascidos. Então está nascendo mais gente e gente igual à economia. Então é uma estagnação, né? 1,8 de pessoas que nasceram, 1,8 da crescimento da economia. A estagnação com inflação alta é um absurdo. Eu espero que o governo, né, que o ministro Paulo Guedes, esse último ano de seu governo, que ele tome medidas econômicas, né, para estagnar, para parar essa inflação, porque do jeito que essa inflação está, é muito difícil você trabalhar, você viver. Né? Então a gente precisa desse candidato de centro, né? Um candidato que chame para si a responsabilidade, que governe, um presidente, um candidato que traga, converse com os 27 governadores, né, 26 mais o do Distrito Federal, um presidente que tem um projeto de crescimento, que melhora a indústria, que investe em educação, que investe em saúde, porque nós o processo SUS é um desafio, nós precisamos de repensar uma série de coisas nesse país, né? Porque essa pandemia, parece que ela está acabando, mas a gente tem uma série de gargalos que nós temos que enfrentar. O SUS é um desses problemas. O INSS, há quantos anos que o INSS não faz concurso? Porque o governo não quer aumentar a despesa, porque não tem mais de onde tirar, né? Porque esse presidencialismo de coalizão é muito nefasto para nós, porque eles entregam os ministérios a partidos políticos e eles ficam disputando entre eles quem tem mais verba. Sobra pouquíssimo para investimento.
né? E a gente precisa fazer concurso para o INSS para cuidar das aposentadorias. Você dá uma entrada no INSS, está levando um ano para ele decidir, porque não tem funcionário. E não adianta dizer, não, como no início do governo Bolsonaro, ele disse, vamos botar o exército lá. Não, não adianta. O INSS precisa de um auditor fiscal, precisa de uma pessoa preparada para isso. Não é qualquer pessoa que vai lá no INSS e carimba e concede a aposentadoria. É um auditor fiscal, uma pessoa escolhida através de concurso com essa competência, né? É preciso que o SUS, né, a gente precisa discutir o SUS de uma série de coisas, por exemplo, as sequelas dessa Covid que nós não sabemos ainda. Parece que nós vamos ter que conviver com o Covid-19, né? Eu acho que eu estava vendo hoje uma reportagem no Rio de Janeiro que tem 273 pessoas no dia de hoje internadas nos hospitais do Rio, que já é um número pequeno. Se tem só 273 pessoas com Covid, já dá para dizer, nós vamos conviver com essa doença. Mas a vacina é muito importante, né? Então a gente precisa de sérios. Então é um governo a gente precisa de um governo que, a partir de 2023, que ele queira governar, né? Que é um governo que não fique em Brasília atacando a imprensa, um governo em Brasília que fica atacando a ciência. O governo, não, a gente não aguenta mais isso. Né? Um governo que trabalhe, um governo que num país não uma crise dessa, ele simplesmente, o presidente da República fica uma semana descansando numa praia deserta no Guarujá, em São Paulo. Não podemos não, é para ele trabalhar, o presidente precisa trabalhar. Né? O presidente quando sai de Brasília vai para onde? Ele só vai para os quartéis, ele só vai inaugurar 1 quilômetro de rodovia, ele só vai inaugurar uma torneira. Cadê as obras? No Nordeste nós temos muitas obras hídricas. Apresente-se a essas obras, né? Eu estava ouvindo um jornalista famoso aqui em Pernambuco dizendo que o presidente Bolsonaro tem muitas obras, mas a gente não vê. O Nordeste está numa seca terrível, o estado de Pernambuco está quase com sua produção de leite vai perder, o gado vai morrer de fome, porque não tem água. Cadê a transposição do Rio São Francisco? Até agora não chegou. Então são detalhes que nós vamos ter que discutir. E a gente precisa de um governo que chame para si, que converse. Né? Um governo que, por exemplo, um absurdo, que para encerrar o assunto, eu sei que hoje o assunto é muito prolixo, né? Eu falei de vários assuntos, mas é isso mesmo, a gente precisa fazer um apanhado, que a gente vai conversando, vai lembrando. Por exemplo, um governo que resolva, nós estamos com nossas fronteiras abandonadas. Você vê, né? Eu estava lendo aqui nas fronteiras com o Uruguai, com o Paraguai, esse ano, nós estamos no mês 10, né? Já morreram 160 pessoas por causa do narcotráfico, por causa do contrabando de cigarro, do contrabando de cocaína, enfim, porque nossas fronteiras estão abandonadas. Né? Nossa marinha, nossa aeronáutica, nosso exército não tem equipamentos. Né? E o país está entregue. Né? Nosso exército não foi incapaz de auxiliar o povo brasileiro no momento de maior crise que nós tivemos da Covid-19, para o exército estar na rua recolhendo o povo, socorrendo o povo. Os hospitais do exército eram para ter sido abertos para atender o povo, os aviões da aeronáutica para atender o povo, não. Nós não tivemos nada disso. Né? A Venezuela nos forneceu tubo de oxigênio para salvar o povo de Manaus, né? E o que a aeronáutica não tinha um avião para ir buscar esse oxigênio, veio de caminhão de 2, 3 dias. Quantas pessoas não morreram esperando que esse oxigênio chegasse a Manaus, né? E a aeronáutica tem avião, era só em 2 horas enchia um avião e trazia para o povo, salvar o povo brasileiro. Né? Então tem muitos erros que a gente precisa de discutir na próxima eleição e a gente precisa realmente ficar de mente aberta, sem essa coisa de lado A ou lado B. A gente tem que procurar os problemas e ver quem é aquele que está apto a resolver, porque o atual governo não tem aptidão para resolver esse tipo de problema, porque ele joga o problema para os outros. Ele está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, a culpa não é minha, eu tentei governar, eu queria que morresse 1 milhão, 2 milhões de pessoas, mas todo mundo tinha que abrir o comércio, né? E você já imagina se tivesse aberto lá em março, fevereiro e março desse ano, né, morrendo 3 mil pessoas por dia. Quanto? Nós perdemos mais de 601 mil pessoas, famílias que perderam pai, perderam mãe, perderam avô, perderam vó, né? 601 mil é muito. Imagine se não tivesse, se as prefeituras, se os governadores não tivessem tomado medidas de isolamento social, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife,
Quantos milhões, eram milhões de pessoas, de famílias que estavam sem seus pais, sem sua mãe, sem seus entes queridos. A gente tem que ter essa responsabilidade, chorar, né, por essas famílias. A gente sabe a dor que é perder uma mãe, né? Só sabe quem é uma mãe quem perdeu, né? A falta que ela faz, a falta que um pai faz, a falta que um tio, que um avô faz. E a gente precisa de sentir no outro. Não é simplesmente, não, que morra 1,5 milhão, mas a gente não precisa comprar com vacina. Depois que 1,5 milhão de gente morrer, todo mundo fica vacinado. Isso não é atitude de um presidente, né? A atitude de um presidente é chamar para si a responsabilidade e procurar comprar vacina, né? E se vacinar para dar o exemplo, ok, gente? Espero que eu tenha levado a você uma maneira de refletir, maneira de enxergar, de ver o mundo de uma forma diferente, ok, gente? Muito obrigado.